Fala, meu amigo, seja muito bem-vindo. Esse é o canal Thiago Gatilho e hoje a gente vai destruir com alguns mitos sobre desarmamento. Então fica aí, já curta esse vídeo que vai ser bem polêmico, mas espera aí. Meus amigos, vocês sabem muito bem que com esse novo governo do Brasil, muito tem se falado sobre desarmamento, restrição à possibilidade de aquisição de arma, ganhar as armas de volta, né? Porque a gente não pode falar o que é o nome, então vocês vão doar as armas para o governo em troca de uma indenização bastante justa e satisfatória. Mas para isso eu vou pegar uma base daqui dos Estados Unidos e a gente vai conversar ponto por ponto, falando sobre alguns mitos que eram levantados aqui, muitos deles semelhantes ao que estão sendo abordados aí no Brasil, e qual é a realidade em relação a esses mitos. Então, vamos para o mito 1. 30 mil pessoas são mortas todos os anos aqui nos Estados Unidos por armas de fogo. Qual é a realidade? 54% desses 30 mil, são causados, infelizmente, por conta do suicídio. E o suicídio, caso não tenha sido feito com as armas, seria feito de outra forma. Isso já são estudos que são mais que provados aqui. Então, não tinha muito o que fazer. Infelizmente, esse aí já é um trabalho totalmente fora do assunto de armas, né? É a questão de saúde mental. Mito 2. E esse pega em cheio aí no Brasil. Aqui, eles falam que armas de assalto causam mais mortes, causam mais problemas nesse tipo de sentido. Armas de assalto é plataforma R ou calibres restritos, como estão sendo falados aí no Brasil. Qual é a realidade? Menos de 1% dos crimes acontecidos aqui nos Estados Unidos, eu imagino que no Brasil também, são oriundos de uso de armas de assalto, armas de calibre restrito, ou fuzis, como estão querendo dizer. Que o que mais se fala é isso. Só que tem uma diferença entre Estados Unidos e do Brasil, que é as armas de assalto registradas, os fuzis registrados, os fuzis de CACs, com certeza menos de 1%. Já as armas 2 que têm a liberdade de ter o fuzil sem o registro, aí sim, faz todo sentido dizer que esse tipo de arma é empregado em crimes. Mas aí não tem nada a ver com a arma do cidadão de bem, tem a ver com os protegidos, né? Então, mais um mito derrubado. Mito 3, e esse é o queridinho da esquerda, né? É mais fácil você ser ferido ao reagir com uma arma do que sem uma arma. Já ouviu falar isso, né? Armas de defesa machucam mais a quem tem a arma do que quem está cometendo a agressão. Peraí, não é bem assim não. Em um recente estudo aqui nos Estados Unidos, falam que 6% das reações foram com armas de fogo, 20%, 25% foram com facas, 45% com outro tipo de material. Outro tipo de defesa, né? Outro tipo de defesa que se considera agressivo. E isso são os processos que chegaram até a polícia, porque eu conheço muitos casos no Brasil que quando o cara consegue se defender, ele não vai até a polícia, porque imagina, a gente sabe como as coisas são burocráticas no Brasil. Aqui também tem a sua burocracia, mas o cara conseguiu se livrar da injusta agressão, né? Tu acha que ele vai lá na polícia? Vamos supor que ele deu 2 tiros para cima, um lugar esquecido. Tu acha que ele vai lá na polícia e diz, ó, eu atirei para cima, eu atirei em 2 caras que fugiram, eles não me levaram nada, mas eu queria fazer esse BO. As pessoas que eu conheço, quase ninguém fez isso, tá? Então, porque sabe que não vai ser resolvido. Então, outro mito, né? Esse agora, mito 4, ele é muito voltado para os Estados Unidos, mas faz algum sentido a gente comentar sobre ele. Que é,
armas de maior capacidade causam maiores tiroteios. Em um recente estudo aqui, claro, estou trazendo muito daqui dos Estados Unidos, que é onde os estudos normalmente são feitos, que a gente ainda tem essa liberdade. Em um recente estudo aqui, foi mostrado que nos tiroteios gira em torno de 2,54 a 3,6 a quantidade de disparos na média. Então, o que é que a gente pode falar? Mesmo com o passar dos anos em que saiu de revólver de 5 tiros, 6 tiros, 7 tiros, foi para carregadores de 30 munições que são facilmente encontrados aqui, continua-se esse tipo de média. E tem uma coisa que faz todo sentido aí no Brasil, que é o seguinte: a gente sempre conversa que diz, no primeiro disparo é muito difícil alguém chegar e continuar na tua frente. Tem até aquela aquela máxima que a gente falava sempre, que cerca de 70 a 80% dos problemas são resolvidos até o segundo disparo. E se o cara... Aí vem a piadinha, né? Que se tu der 2 tiros e não resolver, irmão, corre, porque o cara não vai deixar de correr atrás de tu, não. É meio que isso mesmo, porque, velho, deu 1, deu 2, deu 3, não resolveu, ou e o cara não correu, mesmo tinha briga. É o que a gente fala sempre. A arma em si não é a certeza de segurança ou não, ela é uma ferramenta a mais. O antes de usar a arma é que vai dizer se tu tá seguro ou não. Então, mais um mito aí derrubado. É o mito 5 agora, né? Mito 5. E essa daqui eu vou contar, mas ela é totalmente aqui dos Estados Unidos, que é o seguinte: a indústria de armas, o lobby de armas aqui nos Estados Unidos são responsáveis pela falta de maior controle de armas, porque o lobby é muito forte, aquela coisa toda que a gente sempre ouve aí no Brasil também, o que já mostrou que o lobby é até forte, mas o que ele quer é uma exclusividade, né? Ele não está falando muito em vender arma ou não vender arma, não, até porque o cliente civil aí no Brasil é só isso aqui representando, assim, frente ao nível de venda da maior aí do Brasil, que a gente não vai falar o nome. O que é que acontece? Aqui, as empresas podem fazer doação para as campanhas e, assim como era no Brasil, era tudo aberto, você via quem foram as empresas que doaram, e existe um ranking. E o ranking de armas aqui estava no número 64, né? 64ª posição de maiores doadores das campanhas aqui dos Estados Unidos. Então, tem mais 63 grandes empresas aí, ou grandes lobistas, querendo um outro foco do governo, se é que isso realmente acontece, né? Que a gente não vai ficar mentindo, não, eles fazem isso pelo bem da democracia, a gente sabe qual é a ideia. Então, velho, tem um mito 6 que eu vou falar aqui agora, mas eu vou falar desse tema que eu acho muito delicado, mas é o seguinte: falam que o mito 6 fala que o acesso às armas facilita o índice de suicídio, né? Aumenta os índices de suicídio. Vamos levar... É uma coisa bem simples. Japão. Você não pode ter arma lá. E é um dos maiores índices desse tipo no mundo. E você não tem arma lá. Então, assim, meio que já cai, né, velho? A gente tá falando de uma doença, de um problema de saúde mental, de um problema da atualidade, da depressão e tudo. Então, não é porque tu tem ou não tem esse equipamento que vai facilitar. Até porque os prédios são todos altos, velho. Então, meu irmão, para com isso. Mas, galera, eu tô fazendo esse vídeo, a intenção é conversar, falar também realmente o que vocês acham, abrir um pouquinho os olhos de vocês, porque realmente algumas coisas fazem sentido. É necessário uma educação para o uso das armas. A gente sempre fala que a tua família tem que entender o que isso significa, tem que entender como se manuseia e tem que entender quando pode usar. Mas tem que ser no caminho certo, né? A gente tem que seguir a linha em que mostra a verdade e não vou criar medo para que o cara se afaste. Não é assim, velho. E, meu muito obrigado, até a próxima, fica com Deus, segue lá no Instagram, @Thiago Gatilho, qualquer dúvida, chega no direct. Obrigadão.